O Flamengo foi justo, merecedor, com folgas. Foi bem melhor que o Botafogo ontem. A gente precisa entender apenas as circunstâncias. Claro. O Flamengo se reapresentou antes, foi fazer uma pré-temporada antes, fez uma pré-temporada discreta lá nos Estados Unidos, sem muito holofote, trabalhou esse time, preparou esse time e durante a coletiva o Felipe Luiz falou muito sobre isso, né? Ele tinha como foco esse jogo de ontem, preparação física, preparação tática, para chegar bem nesse jogo de ontem e jogar como jogou muito bem e ganhar o jogo sem sombra de dúvida. E a partir de agora, o time é considerado pronto para o resto da temporada. E vai começar a jogar com mais frequência com os considerados titulares, eu imagino isso. Por outro lado, a gente tinha um Botafogo que é o contrário. Um Botafogo que se reapresentou depois, que ainda não tem sequer um treinador, que perdeu jogadores importantes, ainda não fez todas as reposições. Quem chegou está chegando agora. Então era um Botafogo ontem completamente perdido diante da atitude, da intensidade do Flamengo. Esse chute aí é a primeira presença do Botafogo no jogo aos 33 do segundo. E aí logo depois tem essa pichotada do Lucas Halter, que, por exemplo, é um zagueiro que não deve ficar no Botafogo. O Botafogo não quer permanecer com ele, já falhou bastante ano passado, perdeu espaço, só que o Bastos machucado. O Adrielson foi embora, então tem que jogar o Lucas Halter. Não chegou ainda Jair, que se fala, tem outros jogadores aí que o Botafogo está tentando. Então, claramente um Botafogo que não estava preparado para o jogo, que não colocou o jogo como prioridade, ao contrário do Flamengo, que colocou esse ponto. Primeiro grande jogo do ano é Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Vamos trabalhar para chegar bem nesse jogo. O Botafogo não, o Botafogo não está nem aí para esse jogo. Apesar do Botafogo ter vindo... Você tem total razão, desculpa, professor, na sua explanação de diferentes níveis de preparação, o Botafogo ainda sem técnico, mas o Botafogo contra o Fluminense jogou bola. É isso que eu ia falar. Mas vem cá, você viu o Fluminense? Então. Meu Deus do céu, o Fluminense... Você ia falar o que eu falei? Eu ia falar que veio de um jogo promissor, né? Realmente o Fluminense não tá essas coisas. Mas o Botafogo... Não tá essas coisas, não. O Botafogo... Tá de dar dó. Mas o Botafogo teve uma movimentação. O jogo que o Savarino fez contra o Fluminense, ontem o Savarino não apareceu. Claro, porque não deixaram ele aparecer, não deram o espaço que o Fluminense deu. O Botafogo vinha, mas só disso também. O Botafogo apareceu esse ano só naquele jogo, é muito pouco. Por isso que eu pensei e perguntei aqui, você pensou de forma semelhante, porque será que o Botafogo que está tão atrasado na sua preparação, ou o Flamengo que não deixou? Eu acho que o Flamengo fez uma grande partida. Entendeu? O Flamengo deixou o Botafogo tonto. É isso aí. Deixou o Botafogo tonto. É um outro nível, assim. Mas eu acho que a gente precisa entender as circunstâncias. A atitude do Flamengo em campo, a pressão na saída de bola, a marcação encaixada. Claro, depois no segundo tempo baixa um pouco, que não vai aguentar jogar naquele ritmo. O Flamengo teve uma questão, até comentavam ontem em casa do jogo. Você, quando vem com essa intensidade que o Flamengo aportou no início do jogo, você tem ali um tempo para jogar com aquela pressão de marcação, de não deixar o adversário jogar, sufocando. Isso, com o desgaste físico, vai se perdendo durante o jogo, é natural. Muitas vezes você leva 15 minutos fazendo aquilo, às vezes 20, às vezes 30, mas não vai fazer 45, é difícil. O que acabou, de certa forma, entre aspas, jogando a favor do Flamengo. Ele jogou 15 minutos de alta intensidade, fez 1-0, aí parou o jogo. Por causa da chuva. Aí descansou mais 1 hora e tal, voltou, mais 15 minutos de alta intensidade, fez 2-0. E ali o jogo já estava morto, o jogo já estava resolvido. Então ele pôde, a partir daí, administrar o 2-0. Depois fez mais, mas administrando, jogando já com a vantagem no placar significativa contra o adversário que estava tentando se entender no jogo, se encontrar no jogo, com uma peça nova, chegando agora, o Arthur, que é um jogador que vem para o lugar da estrela do time e que precisa ainda se provar no Botafogo, com o Matheus Martins do outro lado, tentando se esforçar ali, mas que tecnicamente é inferior, por exemplo, ao Almada, que teoricamente é um jogador que ele substitui, né? Não é no mesmo espaço, mas numericamente em campo. E um time do meio para trás que ainda está sem ritmo, claramente sem ritmo, ao contrário do Flamengo, que trabalhou para chegar forte. O Textor já falou sobre isso, né? Tem um jogo lá, mas tudo bem, estou pensando lá na frente. O Botafogo está pensando para a partir de Campeonato Brasileiro e início da fase de grupos da Libertadores. Se o próprio gestor, ele já vem com esse discurso, ele já prega essa ideia... então, exato.
ele já prega essa ideia, é que ele nunca tinha verbalizado, né, entre aspas, que a Supercopa certa vez ele foi não perguntado faria... sobre isso. Só tem um jogo com o Flamengo com Supercopa. Não posso fazer nada se o calendário do Brasil prevê um jogo muito cedo aí. Então, não estou preocupado em contratar um técnico para esse jogo. Ele quer contratar um técnico pensando, ele colocou, Brasileiro, Libertadores e Mundial. Libertadores e Mundial, exatamente. E você vê todo o processo do Botafogo, desde que termina a temporada passada com os 2 títulos, um trabalho brilhante, como ele vai perdendo força, não só na figura dos titulares, mas na presença de elenco mesmo, o que ele poderia, de fato, ter tido uma preparação diferente pensando em Supercopa. É claro que o Leiria, ele reforça isso na entrevista, né? De que a preparação fez muita diferença, o preparo físico, ideia de jogo, enfim, toda essa situação que foi apresentada ontem no Flamengo do Felipe Luiz. Então, quando a gente vê o Felipe Luiz, ele também não precisou usar o campeonato estadual para formar a sua equipe, né? A gente está acompanhando todos os grandes, principalmente São Paulo e Rio, abrindo mão do campeonato estadual para poder preparar a temporada, para poder usar essa pré-temporada, né, de campeonato estadual, para ter o seu elenco que imagina o ideal. Então, quando a gente olha a figura do Botafogo, o Botafogo como um time, o Botafogo como um clube, no seu gestor tem esse discurso já de que esse início de ano, de fato, não importa, entre aspas, para definir a temporada do Botafogo, mas perde, acho que 9 jogadores, né, se a gente for contar entre titulares e reserva. E que jogadores? Perde Almada, Luiz Henrique, Tiquinho, Eduardo, Tietê, vamos lá, amigos meus, Gatito, Adrielson. Marçal, Adrielson, já foram 8. Barbosa, Danilo, acho que foi o último, né, que para fechar essa conta de 9. Então, assim, se você mantém um grupo, perde uma peça ou outra, seria muito difícil segurar Luiz Henrique, seria muito difícil segurar Almada, você já ganha um corpo para, sim, usar o estadual, pensando em Supercopa. Então, assim, o Botafogo sequer tem hoje um time competitivo, mesmo com alguns jogadores que participaram da grande campanha de Libertadores e Campeonato Brasileiro. É completamente oposto do Flamengo. Além do Flamengo ter um técnico, além do Flamengo ter um trabalho, além do Flamengo ter os seus principais jogadores, o Flamengo já é um time muito mais entrosado e individualmente tem muita capacidade. Flamengo e Corinthians carregam do fim do ano passado, eles vieram meio na contramão, né? Cada um por motivos diferentes. O Flamengo teve muita contusão, precisou trazer jogador. O Corinthians quase caiu, precisou rearmar. Então, eles rearmaram antes. Esses dois e o Palmeiras já há muitos anos, eles carregam do ano passado uma memória aí que o Botafogo perdeu. O Botafogo perdeu seus principais jogadores. Sim. O Abel falou de atraso do Botafogo, mas é um atraso assumido. A gente vai ver aí a frase do Textor, que tem 2 lados. Tem esse lado do atraso assumido, o meu negócio é lá na frente, que a gente não vai conseguir chegar até o fim ganhando tudo, então eu quero ganhar o principal, só que aí tem que bancar o principal. Só que eu acho que ele subestimou, porque não é só uma final de Supercopa, é uma final contra o maior rival. Tem um tom meio daquela fábula que eu já evoquei aqui da raposa, que falava que as uvas estão verdes, porque ela não alcançava, né? Também estão verdes. Então passou um pouco essa coisa de... Ficou chato, porque hoje, agora, essa hora, tem muito rubro-negro tirando sarro de botafoguense em todo lugar. E ele passou por cima disso. Não é uma final contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Vamos supor que o Atlético tivesse ganho a Copa do Brasil. Atlético que ele, Botafogo, já ganhou uma Libertadores. Não é uma situação dessa. Eventualmente o Textor pode ouvir de algum torcedor do Botafogo. Peraí, tudo bem que pensar lá pra frente e tal, mas o senhor sabe o que é um Flamengo e Botafogo? É isso. É isso, é o principal rival do Botafogo. Não é assim, né? Temos fãs de esportes? Daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, a fala do Textor, então. Olha aí a fala do Textor, então, já que o amigo ali deu uma cornetada. Keep calm and put fire. Eu não estou preocupado. I'm not worried with the result of Supercopa. Oh, really? Acho que o calendário de 11 meses é ridículo e não podemos manter a intensidade alta por 11 meses e ganhar todos os títulos. Meu foco é no Brasileirão, na Libertadores e no Mundial de Clubes. Viu, gente? É perigoso isso. Ele tem até um... Eu entendo o que ele quer dizer, mas era um jogo que valia a taça contra o Flamengo, né? Valia a taça, eu acho assim... Vamos lá.
Flamengo não tem nada a ver com a postura do Botafogo. Tá? O Flamengo foi lá, fez o dele muito bem feito e a torcida tem que comemorar, tem que vibrar do mesmo jeito. Ele valorizou a Supercopa da maneira dele. Mas eu entendo quem não valorize. Já falei aqui várias vezes sobre isso. Não, ano passado, a torcida do São Paulo ficou chateada comigo. Falei, cara, a Supercopa é um torneio de um jogo só. É um torneio que, por exemplo, que ele coloca frente a frente o campeão brasileiro com o campeão da Copa do Brasil. Em 2021, o Atlético ganhou os dois, então não tinha que ter Supercopa. Aí não, tem que ter. Aí pegaram lá o Flamengo, que tinha sido vice, e colocaram para jogar, porque tem que ter. Então, na verdade, assim, não é um campeonato. É um grande jogo para marcar o início do futebol, da temporada do futebol brasileiro. Que nem marca o início, né? Para o público é legal, né? Mas esse é o primeiro grande jogo do ano e tal. Uma cidade que recebe é bacana, tem o seu entretenimento. Mas não é assim, oh meu Deus, perdeu a Supercopa, acabou a temporada. Não, não é isso. Os grandes títulos da temporada ali são Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, que o Flamengo ganhou no passado, um grande título. Esse ano tem para eles e para eles dois, para o Palmeiras e para o Fluminense, tem também o Mundial de Clubes, esse aí é o maior de todos, embora pareça inalcançável. Então, é compreensível que alguém pensando daqui para frente na temporada entenda que a Supercopa é menos importante e que priorize lá na frente. Mas também é compreensível que o Flamengo comece o ano forte, comece o ano bem, mostrando resultados de uma pré-temporada bem feita, com um trabalho planejado e que tem todo o mérito de ter jogado bem, de ter levantado a taça. Então, são situações diferentes. Acho que o Botafogo tem os seus problemas. Tem os seus problemas de ter terminado a temporada um pouco mais tarde que os outros, de ter perdido o técnico, de ter perdido jogadores importantes, não ter conseguido repor ainda. Vai trabalhar um pouco mais, vai demorar um pouco mais. É compreensível o momento difícil do Botafogo. Mas acredito que não seja única e exclusivamente por opção do Botafogo. É pelas dificuldades que ele está tendo, pelo momento que atravessa. Eu também entendo a fala do Textor. Eu acho que a gente pode abrir um pouco mais a discussão para além da Supercopa. A figura da Supercopa, de fato, ela não define muita coisa, né? Para quem ganha, para quem perde. Eu só acho que o torcedor do Botafogo que hoje está preocupado, ele pode ter certa razão. Porque a gente não sabe se o tempo será amigo do Botafogo, nesse caso. O Textor, ele toma o tempo dele, ele já falou isso algumas vezes, de que o trabalho para buscar um treinador será feito com calma, com tranquilidade, para identificar o potencial do mercado. E acho que o Textor tem crédito quanto a isso, porque viu na figura do Arthur Jorge um personagem super importante, deu super certo. Mas ontem o torcedor do Botafogo que assistiu ao jogo, não é só sobre ter perdido o título para o Flamengo, é sobre não ter visto nada do Botafogo, nem perto do que foi o Botafogo da temporada passada. Então eu entendo jogar para esse lado da preocupação, de que o Textor tem razão no que ele fala, mas pensando num contexto maior, a gente não sabe se o tempo será a favor do Botafogo. Eu acho que o timing é ruim, porque o feio é desdenhar depois que perde. Se tivesse ganho, eu estava falando que era o terceiro título seguido. Então, acho que isso é que é chato, sabe? O Flamengo teve todo o mérito de ganhar esse título, realmente. Eu também acho que é mais uma taça do que um título. Quer dizer, é título, mas não é aquele título que você faz vários jogos para alcançar o título. Tem títulos e títulos. Depende de como você pensar. Para você chegar aí, você tem que ganhar um campeonato de vários jogos. Ou o Brasileirão ou a Copa. E às vezes nem adianta, que o Atlético ganhou e ainda teve que disputar. Mas enfim, dois, né? eu acho chato em todos os contextos. Houve época aí em que quem perdeu o Campeonato Paulista, o presidente veio e chamou de Paulistinha. Chamou de Paulistinha porque tinha perdido. Né? Mundiais contestados, não é mundial, não é? Pô, fez o campeonato antes, falou que quem ganhasse ganhar, e depois vem. Então, eu acho chato isso não é esportividade, isso não é esportivo. Antes de tudo, a gente está trabalhando com o esporte. O esporte, uma das coisas mais legais do esporte é esse reconhecimento, não você ficar desdenhando depois que perdeu. Eu entendo os argumentos dele, diante de todo esse calendário, de fato, a Supercopa não é o principal. Mas, poxa, teve um adversário que ganhou e ganhou com méritos. E logo depois você vem dizer que o que o cara ganhou vale menos, ou não está interessado naquilo que perdeu para o cara, é feio. Ganhou com méritos e é mais uma para a galeria do jovem. Que ele já tinha falado antes que não tinha pressa de mas esse desdém, assim, não estou preocupado com a Supercopa, está na cara que é um sangue quente de quem perdeu.
Isso não é legal, né? Pelo menos não veio insinuar desta vez que teve complô, que jogador se vendeu, que não sei o quê, usando a inteligência artificial. Isso aconteceu no só Brasil... no campeonato 2023, 2024 não. Exatamente. E na Ficou Libertadores. pianinho. Ótimo. Complô meteorológico. Senhor John Textor. Fala pessoal, não esquece de dar aquela moral pra gente aí, o Botafogo perdeu, o Textor irritou a gente, tudo mais, a gente entende, mas não foi eu que irritei vocês. Então não me deixe de castigo, dê a moral de sempre, deixando o like, pro YouTube entender que esse conteúdo é bom e mandar pra mais pessoas. Comente aqui embaixo o que você achou da atuação de ontem, o que você achou da demora para vir um técnico. Compartilhe com amigos que não conhecem o conteúdo ainda, aqui o link do vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative o sininho para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui. Notícia do Fogão. Ó, temos 4 planos de membros. Quiser ajudar com algo mais, além da ajuda de graça que você pode dar, curtindo, comentando, compartilhando. Ó, plano de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Tem para todos os bolsos, para todos os gostos. Você ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazer um bom serviço todos os dias para vocês, tá bom? Pessoal, vamos voltar pro vídeo e no final a gente conversa um pouco. Olha, eu cheguei na academia hoje, um beijo lá pro pessoal da Workout, o povo me zoando. Aí o menino, poxa, eu falei, menino, entenda, as pessoas do Rio de Janeiro às vezes não sabem meu nome, mas sabem meu time. Então eu vou até a padaria, eu chego até o meu carro, qualquer lugar que eu transito Lucas Pedrosa, eu fui zoada. Fora, obviamente, no meu telefone, que piscou bastante depois desta partida. E com você, Lucas Pedrosa, eu vou olhar o lado do meu fogão. Que quando a gente chega num confronto desse tamanho, num dos maiores clássicos do Brasil, né? A força que a gente tem aqui no nosso futebol carioca, clubes centenários, a rivalidade entre Botafogo e Flamengo, construída durante tantos anos e fortalecida com os dois times fortes, sobretudo nos 2 últimos anos. E aí, o Lucas Pedrosa, a gente imagina que num confronto desse e aí em final, a gente ia ter um confronto de prancheta, que eu chamo no futebol, ultimamente acontece demais. Mas o Filipe Luiz venceu, obviamente, e do lado do Botafogo, um treinador interino, obviamente sem experiência, não tem como a gente culpar o cara, porque, na verdade, ele tá ali porque ele tá precisando retocar aquele espaço que tá vazio. Foi mexer com 80 minutos num time que estava desde o primeiro tempo precisando de um gás, aconteceram falhas, e o torcedor esperando um retoque. Ele aconteceu 6 pelo meia dúzia, né? Que sai o Matheus, entra o Vitinho, ainda no segundo tempo. E depois só foi mexer lá para final do segundo tempo, onde o Botafogo precisava de oxigênio e não recebeu. Então, algumas coisas tiveram como falhas para esse Botafogo na tarde de ontem, hein, Lucas Pedrosa? É isso, Fernanda. Boa tarde a você, boa tarde ao Venê também, a galera de casa. Eu achava que o Botafogo ia impor um pouco mais de dificuldade ao Flamengo. Eu achava que o jogo ia ser um pouco mais disputado. Mas, obviamente, não foi isso que aconteceu. Eu entendi que o Flamengo teve tranquilidade para vencer o Botafogo na partida lá no Belém. O Flamengo fez o que quis, até os 36 minutos estava 3-0 o Flamengo e é uma equipe que praticamente não causou dificuldades à equipe do Flamengo. Isso tem a ver com muita coisa. Isso tem a ver principalmente porque o Flamengo hoje tem um técnico que está desde o ano passado, que deu jeito nesse time no ano passado, que foi campeão da Copa do Brasil e que nessa temporada, até com um time, a formação diferente, utilizando o Bruno Henrique e o Gonzalo Plata como jogadores mais agudos e o Michel também, consegue ter uma equipe até mais veloz do que tinha no ano passado e por isso, por toda a organização, por todo o planejamento que o Filipe Luiz traçou de estratégia para o Flamengo, conseguiu vencer o Botafogo. Primeiro ponto que eu não posso deixar de destacar é que o Lucas Halter não tem nível para vestir a camisa do Botafogo. Ele é um jogador que não tem condições de vestir a camisa do Botafogo para o nível de jogos que o Botafogo tem diante de um Flamengo numa Supercopa, diante de uma Libertadores novamente, de um Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, vem Super Mundial aí. O Botafogo já contratou o Jair, ótimo. Mas ontem, se o Baixo estivesse jogando, por exemplo, e eu não consegui entender ainda por que ele não jogou, eu acho que a história do jogo poderia ter sido diferente, porque os 3 gols saem por falhas individuais do Lucas Halter. E isso não é demérito ao Flamengo, que jogou demais, que mereceu demais essa vitória. O Flamengo fez os 3 gols com toda a competência possível. O Bruno Henrique, então, é um cracaço, é um dos maiores craques que a gente viu aí no século XXI dentro do futebol brasileiro. Um cara decisivo e que chama a responsabilidade para si. Mas o Botafogo não pode ficar refém do Lucas Halter. E digo mais, não é de agora, não é porque perdeu essa final, não é por conta disso que eu tô falando. O Botafogo está errado em seu planejamento. Não ter um técnico no dia 3 de fevereiro está errado no planejamento. A temporada para o John Textor pode até começar em abril, mas a temporada de preparação dos seus rivais não começou. O Palmeiras e o Flamengo estão
preparados com o técnico contratado desde o ano passado. O Abel Ferreira nem se fala e o Felipe Luiz. E o Botafogo não. O Botafogo sofreu, mesmo que as pessoas queiram tentar maquiar isso. A perda de jogadores importantes, um grupo não se faz só com jogadores titulares. Você perde Tietê, Marçal, Eduardo, Luiz Henrique, Thiago Almada e Júnior Santos. Gente, podem até tentar maquiar, mas essa perda é muito significativa para o grupo do Botafogo. Não são só os jogadores que estão dentro de campo. E isso, com certeza, tem outros nomes que eu não lembrei aqui agora. Então, obviamente, hoje o Botafogo, por mais que ainda tenha um time titular que eu considero muito bom, principalmente com a chegada do Arthur e tudo mais, precisa de um comandante e precisa ter um planejamento esportivo melhor. Repito, eu entendo e concordo com as críticas de John Textor sobre calendário, sobre a dificuldade que você tem de criar um time para ter um calendário de 11 meses. Tudo isso é certo, mas tudo isso também já era sabido. E vai fazer mais de 40 dias que o Botafogo está sem técnico. Então não tem como eu não atrelar a essa perda dessa final, além de todos os méritos do Flamengo, que jogou muito mais, a falta de planejamento do Botafogo. Acho que isso é o fim do mundo? Claro que não. Acho que o Botafogo tem que perder os cabelos por conta disso? Claro que não. Mas perder pro rival nunca vai ser normal, como muita gente tenta tratar. Eu acho que perder não é o problema, porque assim, vou ser bem sincero, eu já imaginava que o Flamengo fosse ganhar justamente por tudo que você mencionou aí. O Flamengo começou bem antes a preparação, tem um treinador que já conhece muito bem o grupo, que estava já no grupo desde a temporada passada, não perdeu os jogadores considerados titulares, pelo contrário, perdeu o Fabrício Bruno, reserva, trouxe uma reposição rápida, o Danilo, mas eu já esperava essa vitória do Flamengo, mas não dessa maneira. Eu imaginava que o Botafogo fosse imprimir um pouquinho mais de ritmo, dar um pouco mais de dificuldade ao Flamengo. Como fez com o Flu, né? Como fez com o Flu, mas eu acho que o Flu, ele deu essa oportunidade ao Botafogo também. Por exemplo, o Savarino ontem não teve tanto espaço como teve diante do Fluminense. Sim. Eu acho que essa queda de produção do jogo do Fluminense para o jogo do Flamengo, do Botafogo no caso, foi muito culpa também da estratégia do Felipe Luiz. Eu acho que foi muito mais mérito do Felipe Luiz, da estratégia dele, que ele montou, da atuação dele. Por exemplo, ele deixou o Arrascaeta no banco de reservas. Eu acho que isso foi uma estratégia. Não apenas a parte física, foi uma surpresa. Me surpreendeu. Surpreendeu bastante. Por quê? E deu certo. Deu certo, porque ele estudou o adversário e ele entendeu que dessa maneira seria melhor para encarar o Botafogo. Então, acho que tem muito mais mérito do Flamengo nessa atuação abaixo do nível do Botafogo do que demérito do Botafogo. Eu concordo com você eu acho que tem demérito, mas tem muito não, demérito tem, também. mas Sabe por quê? Mais mérito do Flamengo. Muito óbvio. É isso. Mas por quê? Isso tem explicação. Porque um time tem técnico e o outro não tem, gente. Ô, Venê, não tem a Mas ver. não é só técnico. Não é só técnico. Mas é muito A saída de vários jogadores. Concordo. Porque se você olha para o banco de reservas, ele não tem reposição. Você concorda E outra, ele perdeu 2 grandes titulares. Sim. Luiz Henrique e Thiago Almada. Você concorda que o Felipe Luiz montou o plano de jogo muito melhor do que o Carlos Leiria? Muito melhor. Muito melhor. Até porque ele começou a preparação Porque antes. ele é um treinador de uma prateleira que o Carlos Leiria, até o momento, com todo respeito ao profissional, isso não é demérito, ele não está. Ele não está. Tem um jogador... O Botafogo nunca venceria a final de Libertadores se não tivesse o Arthur Jorge à beira do campo. Porque ele botou o jogo no bolso. Não, mas o treinador hoje, ele é decisivo pro que vai acontecer na partida. Não mais do que os jogadores, porque, por exemplo, ninguém vai tirar a qualidade do Bruno Henrique acertando um chute de 3 dedos da forma que ele acertou. Que isso aí é só pra quem é Ou fora a de série. falha também, né? Ou até a própria falha, mas o Bruno Henrique tem todos os méritos possíveis, Sim. porque 90% dos atacantes do Brasil dominariam aquela bola ali pra tentar outra jogada. E ele consegue um chute de primeira. Outro mérito aí do Luiz Araújo. Eu acho que é um gol difícil pra caramba, Eu acho gente. que o que pesou bastante nesse jogo também foi a parte física. E eu gostaria de mencionar isso porque, para mim, o De La Cruz ele representa muito bem essa evolução física dos jogadores do Flamengo. Gente, o De La Cruz, no segundo semestre, ele sofreu de problema físico o tempo todo. Tanto é que ele mesmo falou sobre isso. Nessa partida, ele jogou muita bola em alta intensidade e ficando até os minutos finais do jogo. Então, acho que a parte física também pesou. Mas pesa. E por que pesou? Pesa. O Flamengo Porque começou antes da preparação. O Flamengo começou Esse foi o segundo jogo apenas do Botafogo com um time titular, E tudo né? bem, porque a temporada do Botafogo Exato. terminou depois. Isso aí não tem como falar. O ponto é, são 40 dias sem técnico. Eu acho que a parte do treinador, ela é a que mais pesa. Você traz um recorte importante. O Flamengo tem o mérito dele total e por isso levantou a taça. A qualidade dos jogadores, a qualidade do treinador. Fez uma estratégia, obviamente olhou o comportamento do Botafogo contra o Fluminense, jogou em cima disso. E toda a qualidade que tem o Flamengo. Só que o que aconteceria num caminho natural do futebol, Venê? Você chegou com um jogador com uma estratégia, que foi a do Felipe Luiz. Você leu essa estratégia como o jogador adversário, como seria o Carlos. E você vai tentar sobrepor essa estratégia. Vai tentar fazer também uma para anular aquilo. Isso não foi feito. Eu tô falando de mudanças no Botafogo que foram feitas aos 80 minutos, no Botafogo que já tava com o campo com um buraco ali, o Gregory voltando aqui para tentar buscar, porque o Arthur tinha
uma clássica saída de bola lá com o John. Sim. Com o John, com Bastos e com Barbosa. Ali começava o jogo do Botafogo. Inclusive, quando faziam a pressão lá em cima, atrapalhava muito a saída de bola. E eles, óbvio, com a memória tática, continuaram nesses... Mas não estava dando certo. O Gregory voltava para tentar buscar, mas ficava um buraco ali naquela conexão. Isso era para ter sido retocado? Aí você tem o problema. Primeiro, o treinador não conseguiu retocar. Segundo problema, o banco, que era tão valioso, já não tem mais tantas opções. Então, tudo isso vai atrapalhando você ter recurso para você vencer um jogo do tamanho, do calibre desse jogo. Pra ser Entende, sincero, Benê? Fernandinho e Pedrosa, eu confesso pra vocês que eu não consigo entender a escalação do Lucas Alter. Um jogador que nem queria estar jogando essa partida, que se pudesse já estaria emprestado ao Vitória, é o Botafogo que não tá liberando. Então pra que colocar um jogador como esse? E eu não tô falando isso por conta das falhas não, tá? Sim. Eu tô falando isso porque não faz o menor sentido no planejamento. Pra mim é erro total de planejamento. E o problema do John Textor na demora do treinador é ainda quem ele vai escolher. Porque eu tô lendo no noticiário que ele vai escolher o Tite. Particularmente... Isso é verdade, Venê? Como é que tá essa situação? Você tem informação? Não é Eu sua, tenho- né? não é minha. De quem foi? Por favor, vamos ver aí. Do Você jornal tem? O Dia, Leonardo Bessa. Ele Leonardo foi o primeiro Bessa. a publicar e, de fato, procede essa informação. Agora, não faz o menor sentido o Botafogo ir atrás do Tite agora. Demora tanto para trazer um treinador. Você espera o quê? Que saia da caixinha novamente. Como foi com o Arthur Jorge? Mas tentou, Aí você- né, Venê? Não, tudo bem. Aí tem que Mas entender. tem vários outros treinadores, não tem Você só o tentou, Tite, gente. o John Textor tentou o André Jardine, foi recusado. Era um treinador fora da caixa porque aqui no futebol brasileiro ele não teve tempo para trabalhar e é um cara que é campeoníssimo lá na América do México. Aí tentou o Rafa Benítez, que eu tinha minhas discordâncias, tá? É um treinador que, apesar de ter um currículo maravilhoso, é um currículo gigante, é um treinador que já é de outra geração. Não é da geração atual, ele tá ultrapassado. É um treinador que tá ultrapassado. Aí foi lá no Vasco Matos, parece que não deu em nada. E tinha um outro treinador que era o Tata Martino, que estava no Inter Miami e foi demitido do Inter Miami, do time que tinha Messi, Suárez e tudo mais. Então, assim, o ponto principal, na minha visão, não é sobre a escolha do treinador que está acontecendo agora, mas isso já era para ter sido fechado. Se tinha um Tite como opção, o Tite já tinha que estar sendo conversado há muito tempo. É entendeu? isso, Porque, é isso. porque o Botafogo sabe que o Arthur Jorge vai sair do Botafogo há Há mais de um muito mês, tempo, pô. é isso. Há mais de um mês. E outra coisa, eu também discordo desse negócio da torcida do Botafogo ficar massacrando o Tite como se o Tite fosse um mau treinador. O Tite não é mau treinador. Não é porque ele fez um trabalho ruim no Flamengo que ele é mau treinador. Memória fraca também. O Tite foi o único treinador nos últimos 20 anos que conseguiu fazer a gente ter chances de ganhar uma Copa do Mundo. Tudo bem que é detalhe, acontece e tudo mais. O Tite não é mau treinador. O Tite é campeão de tudo. Não é porque ele fez um trabalho ruim no Flamengo que ele é mau treinador. Mas eu acho que o Você grande... gosta desse Eu nome? gosto do Tite. Mas eu acho que gosto o do grande Tite. problema da torcida do Botafogo em relação ao Tite é a mudança de postura do time. Porque o Arthur Jorge é um treinador Concordo. extremamente ofensivo. Concordo. E o Tite, ele não é ofensivo. E não tô querendo dizer que ele é retranqueiro, não, tá, gente? É um estilo de jogo totalmente diferente. E aí eu vou concordar com o torcedor que critica. Porque se você está acostumado com o estilo de jogo do Arthur Jorge, e a gente pode ver um Tite mais pragmático, vamos utilizar essa E o Luiz palavra, Castro também, né? O Era DNA da bem- equipe muda. vai mudar Aquele totalmente. papo de que tinha um DNA ofensivo e que isso fazia parte do Botafogo, com o Tite isso não existe também. Não dá pra ficar colocando panos quentes. O E Tite esse não Mancini? Quem é? Mancini? Deixa eu pegar o nome dele, gente. Porque eu E só pra acompanho ilustrar o que o futebol e- Vene falou, Calma aí. olha o banco do Botafogo ontem. Fala comigo. Vitinho, Rafael Lobato, garoto da base, que não é certeza de nada. Entrou Patrick no jogo. de Paula, jogador contestado até mesmo dentro do Carioca, mas pelo menos fez o gol lá. Kaique, Léo Link, aí o Bastos no banco, não sei porque não jogou. Cuiabano, que na minha visão poderia ter tido uma oportunidade, visto como é que estava o jogo. Alan, Newton, Cauê, Danilo Barbosa e Arlen. Dos jogadores do ano passado que a gente pode considerar de bom nível, eu colocaria aí o Danilo Barbosa, o Alan, o Cuiabano, o Bastos eu não vou colocar, que é titular, e o Vitinho, que também é titular Inclusive- teoricamente. Entrou. Vamos Tinha entrado no supor, lugar do Matheus. O ponto vamos supor que o você Bastos tem não opção- tinha física. Não tem parte opção pra física. mudar o jogo. Você pega o Danilo e põe Danilo na bota vaga. na zaga, não precisaria Sabe botar por o quê? Lucas Você Alter. viu o Lucas já faz um pênalti. Aí você já sabe que é um jogador que a torcida já tem um negócio ali. Eu acho até, e vocês sabem como é que eu sou disso, protege o jogador. Protege, não expõe. Sentiu que ele falhou? Falhou um pouquinho ali na segunda jogada, tem muito do Bruno Henrique ali, muito, 70% da jogada, mas tem uns 30% de falha. Eu, como treinador, eu ia dar um tempinho, eu ia tirar. Até pra proteger o jogador, porque ele fica exposto. bota o Imagina Danilo. a cabeça do cara. A principal Quando falha dele... ele falha na terceira, eu fico até assim, falo, caraca. Porque ele mesmo soca o chão. Porque ele deve pensar assim, imagina a cabeça dele. Cara, A principal falha dele foi o pênalti. Pra mim foi Exato. pênalti também. Foi o Exato. pênalti, porque, Abre a porque a porteira terceira ali. falha era só Só fechou o caixão. um resultado
Roberto Mancini. Também é um treinador que já Fogão foi... Net deu essa notícia já primeiro. foi muito grande e já não é mais tão grande assim. Ele segue a linha, na minha visão, do Rafa Benítez. Já foi muito grande, já foi um ótimo treinador, treinou grandes times na Itália e tudo mais, mas não é mais um treinador de primeira linha. E eu nem acho que o Botafogo vá conseguir um treinador de primeira linha, porque quando eu tô falando primeira linha, é Pep Guardiola, é Klopp, é Mourinho e tudo mais. O Rafa Benítez, por exemplo, já esteve nessa primeira linha. O que eu tô falando é, o Botafogo tentou alguns treinadores, mas pelo visto não vai sair da caixinha. Não vai sair da caixinha. Se fosse pra sair da caixinha, apostava lá no Vasco Matos, como apostou no Arthur Jorge. Não é pelo título, não. É que tu me irritou hoje com o grau. Pedrosa, o respeito voltou. Ponto. É isso que não pode acontecer. Gente, Tudo voltou ao normal. E sabe de uma coisa? Sabe como é bom você impor respeito? Ontem, o Bruno Henrique, pra mim, foi o nome do jogo. Bruno correto? Henrique, não, favorito dos clássicos. Vê se Ele gosta fez de o chamar chororô. assim. Agora, se tem um lado do vencedor e aí tá todo mundo feliz, claro que a Supercopa não é esse título assim de grande relevância, mas é bom começar o ano vencendo, né? Ninguém gosta de perder. Então, do outro lado, tem o perdedor também, aí é hora de fazer algumas reflexões, avaliações. E me parece, Alicia, que essa derrota talvez acelere aí esse processo do Botafogo de buscar um técnico. Já teve algumas tentativas, algumas negativas como resposta, e agora tem Tite no radar. A gente vai atualizar essa situação, mas eu queria te ouvir primeiro para saber se você acha um bom nome para o Botafogo. A princípio, não é bem o que o Textor buscava, né? Ele falava de uma identidade mais ofensiva, buscava um outro perfil de treinador. Na visão dele, o Tite tem essa característica mais defensiva, mas agora parece ampliar um pouco o leque. Você acha que seria interessante? Olha, Luísa, o Botafogo começa a fugir um pouco daquilo que a gente vinha falando no início do ano, que é se apegar a um modelo, né? Vale dizer que o Botafogo está sem técnico por culpa do Arthur Jorge. Então, esse não é um problema causado pelo John Textor. O Arthur Jorge tinha contrato até o final desse ano e resolveu abandonar o barco e deixou o Botafogo nessa situação de precisar procurar um novo técnico, né, no meio de um trabalho vencedor. Eu não vejo o Tite na mesma categoria ou na mesma caixinha que alguns destes treinadores a quem o Botafogo recorreu, a quem o Botafogo acionou nessa temporada, como o próprio Jardine no México, alguns técnicos portugueses. Ali você conseguia ver algum fio condutor. Quando você coloca o Tite na jogada, para mim a gente entrou já no modo não tem mais com quem falar de ponta, vamos tentar esse cara aqui porque ele é grande, talvez ele dê um jeito no time. Não me parece o casamento ideal, até porque a gente está falando de um modelo do Botafogo que não é um modelo personalista, não é um modelo de um time formado pelo técnico, é um modelo formado pelo grupo, pelo departamento de scouting, pelo departamento de futebol. Tem uma ideia de você manter uma sequência, embora o time tenha, né, sofrido um semi-desmonte no final do ano passado, no começo dessa temporada, você tem uma ideia de continuidade, que no ano passado deu muito certo. Foram trazidos vários jogadores novos, o time titular era praticamente todo novo, mas você tinha uma ideia de continuidade. A partir do momento que você sai Arthur Jorge, você não consegue nenhum desses técnicos portugueses, e você coloca o Tite no lugar, com um time que não foi ele que escolheu, que não foi ele que montou, aí você está abrindo mão de uma ideia. Se ela vai funcionar ou não, se o Tite aceitar ou não, e se isso vai dar certo, é impossível a gente prever agora. Mas me parece ser um sinal de que o Botafogo não vai conseguir manter essa estratégia, se é que era uma estratégia do Textor, né, intencional, de manter essa linha de trabalho. É outra coisa. O Tite é completamente outro tipo de profissional que impõe o seu estilo, que traz a sua comissão técnica, o seu filho, tudo aquilo que a gente viu no Flamengo. E a gente viu o que aconteceu no Flamengo, né? Aliás, me chama a atenção que especificamente nesse confronto entre Flamengo e Botafogo, onde é muito claro o ponto de virada do Flamengo, com a saída do Tite, a chegada do Felipe Luiz, o Tite seja a ideia para a continuidade do trabalho do Botafogo, né? É a prova de que para ser treinador você não precisa vir de trabalho bom. Basta você ter um nome e em algum momento, né, um histórico na sua carreira relativamente positivo. Então, mas o que me chama mais atenção é o abandono de um modelo.
que o Botafogo parecia seguir e que agora a gente não vê. Então, né, o ano passado foram 44 dias entre a saída do Thiago Nunes e a chegada do Arthur Jorge, deu tudo certo, o Botafogo teve o melhor ano da sua história. Esse ano vem de uma onda positiva desse grande ano, desse grande 2024, mas com a saída de jogadores muito importantes, inclusive aqueles que não eram titulares, mas eram fundamentais no elenco, como era o Eduardo, como é o caso do Tiquinho. Então, eu vejo o Botafogo num momento diferente daquele que começou o ano passado. Mas o ano passado a gente também criticou essa demora em achar um treinador definitivo e deu tudo certo no final. Então, fica essa cautela aí na análise, mas me parece o abandono de um modelo. Vamos lá, só uma parte que eu acho importante, uma informação que é de sexta-feira. Quem foi contratado pelo Lyon? Paulo Fonseca. Desde janeiro, 1º de janeiro, a gente sabe que o Textor conversou com o André Jardini, isso é sabido, é oficial. Uhum. O Textor conversou com o Tata Martino, o Textor conversou com o Rafa Benítez. Não houve proposta, mas conversou. Conversou, não houve proposta. O Textor conversou com o Paulo Fonseca. E sobre o Paulo Fonseca, qual foi a informação? Paulo Fonseca tem filhos pequenos, não queria mudar para o Brasil, mas mesmo assim continuava a conversa, porque no futuro ele podia assumir o Lyon. O futuro era junho, o futuro foi sexta-feira passada. A conversa do Botafogo foi com o Paulo Fonseca para o Botafogo. E o Paulo Fonseca assumiu o comando do Lyon na sexta-feira, no lugar do Pierre Sage, que foi demitido no dia 27. O Sage foi demitido na segunda-feira passada, e o Paulo Fonseca foi contratado na sexta-feira passada. Então, o que era futuro do Botafogo virou passado no Lyon. Outra coisa, na minha opinião, do Bruno Lage para o Thiago Nunes tem nada a ver uma coisa com a outra. E do Thiago Nunes para o Arthur Jorge não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, no fundo, nós estamos falando o tempo inteiro de contratar uma grande grife, que não muda nada em relação ao futebol brasileiro. Como é que o futebol brasileiro contrata? Por projeto? Não, por nome. Qual é o maior nome que está no mercado? Deixa eu ver. Tem o Fernando Diniz. Tite. Tem o Fernando Diniz. Mas o Fernando Diniz, o Pedro Lourenço conseguiu transformar um nomão num nome discutível. Porque ele saiu depois de 18 jogos oficiais. Então, qual é o nomão? O nomão no Brasil não precisa ser um nomão, precisa ser português. Ou ser argentino ou ser estrangeiro. Neste caso, se você não conseguiu, Rafa Benítez espanhol, Paulo Fonseca português, que mais? Tata Martino argentino. Jardine brasileiro. Jardine brasileiro, você corre o risco de Tite. Tem confirmação, isso é informação. O Botafogo procurou o Tite. Isto é informação. É muito provável que o Tite não aceite o Botafogo. Não dá para cravar que o Tite não vai aceitar. Mas é muito provável que o Tite não aceite o Botafogo. Mas que o Botafogo procurou o procurador, com perdão da redundância do Tite, que é o Gilmar Veloz, o Botafogo procurou, conversou com o procurador do Tite. Agora, se vai avançar ou não, porque no fundo, nós estamos falando de... Veja como são ideias. Muitas vezes a mesma ideia, se ela tiver maturidade, ela dá certo, e se não tiver maturidade, dá errado. O Botafogo ontem não tinha técnico, porque era o Carlos Leiria. Sim, em outubro o Flamengo tinha técnico, quando escolheu o Felipe Luiz. Felipe Luiz, como o Carlos Leiria, nunca tinha sido técnico do time profissional. Só que a gente sabia que o Felipe Luiz ia ser um grande técnico. Ou a gente projeta que ele vai ser um grande técnico. E ninguém projeta isso sobre o Carlos Leiria. Mas a ideia é a mesma. É sua percepção também, Hernan, de que o Tite não aceitaria o Botafogo nesse momento? Assim, o que eu ouço do entorno do Tite, isso desde que ele deixou o Flamengo e teve o nome especulado em outros clubes, inclusive fora do Brasil, é que assim, esse próximo passo tem que ser muito certeiro. Porque assim, o Tite técnico da seleção em 2 Copas. Ele está desgastado, né? A questão da saída do Flamengo, da maneira que foi, deixa a imagem do Tite em dúvida. E quem trabalha com o Tite, quem é do entorno dele,
me diz muito isso, que assim, o próximo passo tem que ser um passo certeiro, porque um técnico de 2 Copas do Mundo, que vinha de título de Libertadores, Brasileiro, Mundial com o Corinthians, chega, faz um trabalho difícil, né, no Flamengo, a própria Alice falou das lesões, de tudo que aconteceu nessa temporada, nessa passagem pelo Tite, e da maneira que foi. O Tite saiu, o Flamengo foi campeão. O Tite saiu, o Gabigol voltou a fazer gol. Então, assim, muita coisa tem que ser tomada, tem que ter muito cuidado para esse próximo passo do Tite, é o que eu ouço. Então, por isso, o que o Botafogo hoje tem a oferecer é um time que ainda está em construção, vai ter que ter um modelo de jogo e os campeonatos já estão começando. Daqui a pouco já tem. Sexta-feira a gente vai ter sorteio da Copa do Brasil. No final do mês a gente vai ter sorteio da Libertadores. Então, assim, tudo já está acontecendo. O Botafogo já perdeu um título. Então, esse passo tem que ser muito bem analisado e por isso o PVC traz a informação. Procuraram, de fato, mas ainda não tem uma sinalização se vai adiante. E outra informação importante... Fonseca para mim, impressionante, é a mais importante. E tem uma outra informação também que é importante, é o Textor que está cuidando disso. Não está passando pelas mãos das pessoas de confiança do Textor, porque é ele que está decidindo, é ele que está pegando a mão no telefone e está ligando, é ele que vai contratar esse novo treinador. Agora, se você for pensar no cenário de futebol brasileiro, o Botafogo é um dos melhores cenários, né? Apesar de estar passando por essas reformulações, é um time estruturado, com dinheiro, que vende títulos, enfim, acho que... Se você ganhar a Copa do Brasil nesse ano, e no ano passado você ganhou o Brasileirão e a Libertadores... vem com uma pressão a mais. É sucesso ou fracasso? Tudo é do ponto de vista, né? E é um Tite também diferente em voo solo, vamos dizer assim, porque Kleber Xavier não está com ele, César Sampaio não está com ele, continua com o Matheus, o filho, ao seu lado, mas é também um desafio diferente. É ele que teve seu fiel escudeiro Kleber Xavier durante toda a sua carreira. Ele pensa no exterior, tá? Ele pensa no exterior. O exterior é a Europa. O Porto cogitou o Tite e contratou o Martin Anselmi. Mas pensar no exterior, pro Tite... Não podia ser Emirados Árabes, porque ele já trabalhou lá. Sim. Mas pode ser. Pode ser talvez que seja. Até para essa questão da imagem, para ele descansar um pouco essa imagem e ir para o exterior é uma boa saída, né? Para dar uma descansada aqui do futebol brasileiro. Bom, pessoal, sobre Paulo Fonseca, o que eles não falaram ali, não contextualizaram, é que o Lyon é um time da Europa. O Paulo Fonseca é um técnico europeu. Ele gostou muito da conversa com o Textor, gostou do projeto da holding, mas ele não queria sair da Europa por causa dos filhos pequenos. Ele não queria nem fazer os filhos se mudarem para outro continente, ficar longe da família, outra cultura, outro país, né? Outro continente, né? E também não queria ficar longe dos filhos, são pequenos. Ele quer, assim como eu, os meus aqui, curtir a infância dos filhos. Então, por isso, ele não topou o Botafogo. Quando vaga o Lyon, o projeto da holding que ele já gostou fica mais acessível, porque o Lyon tá na França, tá ali do lado. Então, ele pôde ter vamos dizer assim, o melhor dos mundos para ele, né? É entrar na holding que ele achou interessante, sem sair da Europa. Essa é a questão. E para qualquer outro técnico europeu que o Botafogo tente, que o Lyon tente, é muito mais fácil ir pro Lyon, porque os caras se mantêm no hype, né? No olho do furacão do mundo do futebol, que é a Europa. Vir pro Brasil, para esses técnicos europeus, é meio que um passo atrás na carreira. É um subúrbio do futebol, né? Então, esse é um contexto que tem que ser puxado para a luz e ser esclarecido. Sobre o Tite, bom, já que o PVC e o Hernan falaram que ele pode não aceitar o Botafogo, estou na torcida, Tite. Não aceite o Botafogo, tá bom? Esse é o meu recado. Pessoal, fico por aqui. Antes de sair, deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal de Seu Fogão. Tá sendo muito difícil fazer esses vídeos. Eu estou pé da vida, ó. Não tá por aqui, não. Tô por aqui. Tô pé da vida por causa de ontem. Não pela Supercopa, não por perder pro Flamengo, mas pela forma que foi. Foi patético, né? Mas dá uma moral. Já é difícil fazer esses vídeos, tanto conteúdo e tal, todos os dias. Estressado com o Botafogo, é mais difícil ainda. Então dá uma moral pra gente, tá? Quer ajudar com outras formas de colaborar pagas, né? Não só as grátis. Se quiser doar ou se inscrever, tem Live Pix aqui em cima, tá?
tem o Pix do canal ali em cima e tem os planos de membros. De 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Cabe em todos os bolsos. E você ajuda muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui. Fazer esse serviço que a gente faz todos os dias para vocês. Pensando em todos os conteúdos que falam sobre Botafogo. Na TV, na rádio, na internet. Para vocês, tá? Somos o canal que mais posta vídeos, mais posta horas, né, de conteúdos em vídeo no mundo sobre Botafogo. Desafio alguém a achar algum canal que traga tantas horas de vídeo por dia sobre Botafogo como nós. Tá bom? Fico por aqui. Obrigado a todos pela moral, pela audiência. Tamo junto e até o próximo vídeo.